Glória a Deus. Vamos à palavra, porque hoje nós temos um pouquinho de tempo justo. Mas o justo para que a palavra de Deus, a qual nós saímos da nossa casa para ouvir, seja essa espada de dois fios, como disse a palavra, né? Que faça divisão de alma e de espírito. Quero te convidar a abrir no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Sim, Jesus. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías é o profeta messiânico, né? O profeta que anuncia sobre Jesus. Isaías é o profeta que mais fala sobre o Cristo, sobre Jesus. Isaías, capítulo 9, é lindo, porque nós estamos nessas datas, né? Essa noite, eu creio que todos, ou quase todos, vão estar aí celebrando entre família, ou às vezes online, né? Mas vamos estar aí celebrando, né? Comendo juntos, celebrando o quê? Celebrando o nascimento de Jesus. Né? Sabemos que muitos dizem que Jesus não nasceu nessas datas, né? Mas nós celebramos não uma árvore, não um Papai Noel, né? Como dizem, né? Nós celebramos o nascimento do nosso Rei, do nosso Senhor, né? E nós, como bons cristãos, nesse dia, vamos falar um pouco sobre isso. Amém? Isaías capítulo 9, versículo 6, o profeta já está anunciando isso. E eu vou ler só esse versículo para poder dar tempo. Ele disse assim: afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías está aqui anunciando para nós o nascimento do nosso Rei, do nosso Senhor. E Jesus, ele nasce para trazer para nós uma chave. E qual chave é essa? Jesus, ele nasce para trazer para nós algo lindo, que já havia na antiga aliança, mas que não havia se manifestado de forma tão memorável, tão grande, que é a graça. Jesus nasceu para trazer para nós a chave da graça. Jesus veio ao mundo para trazer para nós a chave da graça. E o interessante é que uma menina de mais ou menos 14, 16 anos, mais ou menos, ela tem a visitação de um anjo. E a Bíblia fala que o anjo, ele conversa com essa menina e diz que no ventre dela ia vir o Messias, o Salvador, o Emanuel, o Deus conosco. E essa menina, ela simplesmente diz que se cumpra em mim a vontade do Pai, a vontade de Deus. Quando eu vejo essa menina falando isso, lá no livro de Lucas, o início de como veio o nosso Salvador, eu vejo que quem ama a Deus não tem medo da vontade de Deus. Porque Maria era uma menina que não pensou nas consequências de carregar no seu ventre o Salvador, afinal ela estava noiva. Ela não pensou no que iam falar a respeito dela, ela simplesmente disse que se cumpra em mim a vontade de Deus. E o nascimento de Jesus vem trazer para nós essa reflexão, que quem ama a Deus não tem medo da vontade dele. Simplesmente diz: eis-me aqui, envia-me a mim, Jesus. A Bíblia fala que o anjo fala para ela: olha, e você vai visitar a sua prima Isabel, que está já de 6 meses, porque para mim não existe nada impossível. E olha a graça se revelando no ventre de Maria, porque a Bíblia fala que quando Maria se encontra com Isabel, a Bíblia fala que o menino salta no ventre de Isabel.
se move de uma forma anormal. Porque quando a graça chega, existe movimento. Quando a graça chega, o movimento é diferente. E o encontro de Maria com Isabel, houve essa dança aí, dele saltando no ventre. E a Bíblia fala que esse menino, ele não ganha presente de um recém-nascido normal. Creio que nós apresentamos aqui o Theo. E seguro que, se você for visitar o Theo, você vai levar, né, fralda, mamadeira, chupeta. Mas esse menino, ele não recebeu um presente de um recém-nascido normal. O que esse menino recebeu? Ele recebeu ouro. Ele recebeu incenso. E ele recebeu mirra. Esse menino, ele fez homens se mover lá da Babilônia para trazer presentes para ele. E tirando um pouco da história que eu estou levando, sabe por que os reis magos saíram lá da Babilônia? Para levar presente para Jesus. Porque Daniel se tornou mestre daqueles homens. E ele ensinou a respeito do Messias para aqueles homens. E aqueles homens estudavam astrologia. E eles sabiam que quando visse aquela estrela, porque quando Jesus ele vem para o nascimento de Jesus, todas as estrelas começam a brilhar mais forte. Porque uma estrela olha para outra e fala, hoje é dia de nós brilhar muito. Sabe por quê? Porque aquele que chama cada uma de nós pelo nome vai nascer. E aqueles reis magos vêm por causa de Daniel trazer para o Senhor um presente de recém-nascido não muito peculiar. Muito diferente. Ouro, incenso e mirra. Ouro só recebe rei, incenso só recebe sacerdote e mirra só recebe profeta. Ele veio dizer, está nascendo o rei dos reis, o sacerdote de sacerdotes e o profeta de profetas. Está nascendo a graça. A Bíblia fala que com 12 anos, Jesus se apresenta no templo, na sinagoga. E eu não tenho tempo para falar sobre isso, e por isso nós vamos entrar no ano 12, 24. Só pega aí o gancho. Jesus se apresenta na sinagoga com 12 anos. A graça se manifesta aos 12 anos. Ele está ensinando os mestres da lei aos 12 anos. E a Bíblia fala que ele nos ensina aí, eu vou pegar um gancho da palavra de domingo do pastor, que Maria, ela perde do filho dela, ela não está encontrando o filho dela, ela não está encontrando Jesus. E durante 3 ou 4 dias ela buscando Jesus, e ela encontra Jesus na onde? No templo, na casa de oração. Porque quando você perde Jesus, você precisa ir para um lugar chamado casa de oração. Você só pode encontrar Jesus no lugar, no templo, na casa de oração, na onde se diz a palavra de Deus. Por isso que Hebreus capítulo 10, versículo 25, a palavra do Senhor nos ensina que nós não devemos deixar de congregar, ainda mais que os tempos se aproximam. Porque ali está Jesus. Mas a Bíblia fala que dos 12 até os 30 anos, ou seja, 18 anos, Jesus fica num lugar a qual todos nós tínhamos que aprender a estar. E tudo isso a graça vem nos ensinar. Que é na casa do Pai. Que é na carpintaria. Que é com as portas fechadas. Que é aprendendo com o Pai, a qual Deus havia dado na terra para ele, José.
Ele fica 18 anos aprendendo com José. Nós queremos aprender muito com Cristo e pouco com José. Mas Jesus ficou 18 anos aprendendo com José. A portas fechadas, sem que ninguém o visse. Ele estava ali. E Jesus, quando ele se revela aos seus 30 anos, ele se revela manifestando em todas as suas obras, ele manifesta a graça. O que é graça, pastora? Favor não merecido. Presente que nós não merecemos. Ele vem revelar isso. E a Bíblia fala que o primeiro milagre de Jesus é a transformação da água em quê? Ah, vocês leem a Bíblia. É a transformação lá das bodas de Canaã. É a transformação da água em vinho. Porque a lei transformou a água em quê? Em sangue. Moisés transformou a água em sangue. Moisés é a representação da lei. Mas Jesus, que é a graça, transformou a água em quê? Em vinho. Jesus veio trazer o quê? Jesus veio trazer sabor. Sangue tem sabor? Sangue não tem sabor, querido. Mas vinho tem sabor. O cheiro do sangue é ruim, não é? Mas o cheiro do vinho é bom. Porque Jesus veio trazer isso. Jesus veio trazer para a palavra sabor e cheiro. O que a lei não tinha feito com a palavra, Jesus fez. E é isso que a graça faz. Ela traz para a palavra sabor e cheiro. Por isso que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A graça, Jesus manifestou a sua graça, irmãos. Um dia dentro do templo, um homem com a sua mão que estava mirrada, que estava ressequida, que estava escondida, ele traz esse homem para o meio do templo. E ele que restaura a mão desse homem. Porque Jesus vem fazer isso, ele vem trazer o quê? Aquilo que estava escondido, que estava parado, ele vem dar movimento e fazer voltar outra vez. A graça se manifesta quando Jesus traz uma mulher em adultério. E eles começam a dizer, na pedra está escrito que nós temos que condená-la. Moisés escreveu na pedra que nós temos que condená-la. Jesus escrevendo na areia disse, eu não sou aquele que escreve na pedra, a qual não se pode apagar. Eu sou aquele que escreve na areia. Se você perdoar e deixar o teu pecado, o vento leva. Porque eu sou a graça. Favor não merecido. Você precisa aprender isso. Que Jesus nasceu para que nós possamos nos arrepender enquanto há tempo. Jesus, na sua manifestação de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ai, Senhor, vai me dar tempo. Como graça, Ele manifesta 3 coisas. Ele ressuscita 3 tipos de mortos. Será que eu falo? Será que vocês estão prontos para receber isso? Ele ressuscita 3 tipos de mortos. Isso fala de 3 tipos de morte espiritual. 3 coisas que a graça faz. Ele ressuscita o filho da viúva na beira do caminho. Ele ressuscita a filha de Jairo dentro da casa. E ele ressuscita Lázaro que já está podre, fedendo. Existem 3 tipos de morte espiritual dentro da igreja de Jesus hoje. Um está à beira do caminho, outro está morto dentro de casa. E outro, o diabo diz, já não tem mais solução nenhuma. Está fedendo. Mas Jesus, pela sua graça, Ele diz, eu vim
para ressuscitar os que estão à beira do caminho, os que estão dentro de casa e os que estão já podres e fedendo. Assim que, se você diz não tem mais solução, tem. Lázaro, Jesus está chegando. Está dentro de casa, não consigo, morreu dentro de casa. A filha de Jairo morreu dentro de casa. Está dentro de casa morto espiritualmente. Começou na igreja, cresceu na igreja, era uma bênção e de repente morreu. Jesus está chegando. Está na beira do caminho. O filho da viúva, na beira do caminho. Está aí. Está indo para a igreja, mas está indo para o cemitério também. Beira do caminho. Jesus está chegando. Jesus está chegando. Foi interessante aqui a apresentação que os irmãos fizeram quando eles estão crucificando Jesus. Porque Jesus ele foi perfurado em 5 lugares. Mão direita, mão esquerda, pé direito, pé esquerdo e no seu costado. E tinha que ser nesses 5 lugares. Porque o número da graça é 5. Na numerologia, o número da graça é 5. Por isso que quando Isaías, capítulo 9, versículo 6, ele fala: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. E por isso que o evangelho tem que ser anunciado nos 5 continentes do mundo. É por isso que Jesus fala: vai vir o Espírito Santo e vocês vão ter que ir a todo mundo. Porque a graça nasceu. E ela não veio só através do sangue, mas ela veio através da água também. Por isso do seu costado saiu água e sangue. E algo que nós precisamos entender, Romanos capítulo 5, versículo 18, a respeito da graça. A respeito desse nascimento lindo e precioso que é do nosso Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 18. 18. Portanto, assim como uma só transgressão determinou a condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Adão pecou, Jesus vem como o segundo Adão, por isso João diz: o verbo se fez carne, habitou entre nós. Para que nós vivêssemos isso, que a palavra do Senhor está nos ensinando. Versículo 20. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça para outorgada vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Diga, irmão, de forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sobre seu jugo? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte?
Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Diga, para que nunca mais. Diga, para que nunca mais venhamos a servir o pecado. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado do morto, Cristo não pode morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, dessa mesma maneira, consideremos morto para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Diga, eu estou morto para o pecado, mas eu estou vivo para Deus em Cristo Jesus. Diga isso, coloca a mão na tua cabeça e diga, eu estou morto para o pecado, mas estou vivo para Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Porquanto não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-nos a obedecer às suas vontades. Tampouco entregueis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Antes consagrais a Deus como ressuscitado, levando da morte para a vida, e oferecei os vossos membros do corpo a Ele como instrumento de justiça. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós. Diga, o pecado não vai ter domínio sobre a minha vida. Pois não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da... Diga, o pecado não terá domínio sobre a minha vida, porque não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça. Quem é a graça? O menino que nasceu, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Escute, não existe excusa para o pecado, você precisa aprender a ter domínio. Jesus morreu para que nós tivéssemos domínio sobre o pecado. A graça veio, sabe para quê? Para que aquelas pedras não nos matassem. Imagina a mulher, pega no adultério. Foi pega no ato de adultério. Jesus escrevendo na areia. E eles dizendo, aqui ó, na pedra está dizendo que não pode adulterar. Jesus escrevendo na areia, dizendo assim, vai mulher e não peque mais. Vá, mulher, e não peque mais, porque agora você tem algo que eles não tinham antes para vencer o pecado. Esse algo chama-se graça, esse algo chama-se Cristo, esse algo chama-se Jesus. É por isso que quando vem um pesadelo, quem aqui já teve pesadelo? Será que foi só eu? Quando vem o pesadelo, sabe? Aquele sonho que você fica paralisada, a paralisia do sono, alguns conhecem? Você já fez o teste de começar a clamar o sangue de Jesus? De chamar por Jesus na sua mente? O que acontece? Se vá. Porque antes na lei não existia isso.
Eles tinham que ir até o sumo sacerdote, tinha que fazer todo um ritual. Não precisa mais de ritual, só precisa de você se entregar debaixo dessa graça que é Cristo. Amém, aleluia. Precisa estar entregue a Ele. Quando você estiver hoje cenando com a sua família, comendo com a sua família, quando vocês hoje estiverem trocando presente, se vocês forem fazerem isso, lembre que o Rei dos Reis, o profeta de profetas, o sacerdote de sacerdotes nasceu para que hoje você não tivesse escusa de servir a Deus. Para que hoje você pudesse ser santo como Ele é santo. Ser perfeito como Ele é perfeito. Tem uma palavra que diz: sede perfeito como eu sou perfeito. Aí tu me pergunta: mas como ser perfeito? Só existe um perfeito. A graça te dá essa condição de ser perfeito. A graça te dá essa condição de ser santo. Jesus, o nome de Jesus é poderoso. Você precisa aprender a clamar por Ele, a chamar por Ele. Existe poder no nome de Jesus. É por isso que Ele nasceu. É por isso que Ele se manifestou. É por isso que Ele se revelou. Para que hoje nós possamos estar firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor. Sujeita teu pensamento, sujeita teu coração ao Senhor Jesus. Eu te convido a ficar de pé. Eu preciso terminar. Eu aprendi algo. Que quando algum irmão se encontra cautivo, preso, a oração é poderosa. A Bíblia me ensina isso. Atos fala disso. De um homem que estava preso e a igreja orava fervorosamente. E os anjos foram lá e resgatou ele daquela prisão. Eu aprendi algo. Que quando eu clamo pelo sangue de Jesus, pelo nome dele, as forças das trevas, elas não resistem. Porque eu estou sujeitando a Deus, resistindo ao maligno, e ele tem que fugir de mim. Eu aprendi algo. Que a minha vontade não é a vontade do Senhor, por isso eu preciso sujeitar ela ao Senhor. Por isso eu devo dizer: porque te abates, ó minha alma, espera em Deus, nele confia. Eu aprendi algo. Que ainda que eu não queira congregar, eu devo congregar, porque ali eu vou ouvir a palavra de Deus. Que ainda que eu não goste daquela pessoa, meu sangue não bate. Eu aprendi algo. Que eu não sou obrigada a ser melhor amiga de ninguém. Você não é obrigada a ser melhor amigo de ninguém, mas você é obrigada a ter a paz com todos. E é por isso que a graça nasceu. Príncipe da paz, maravilhoso. Ainda que os seus olhos estejam vendo destruição, maravilhoso se nasceu. Por isso que Davi pegou 5 pedras. Ele só usou uma, só o Deus forte. Derrubou o gigante. Mas ele tinha no bolso 4 mais. Porque ele precisou em certo momento da sua vida do conselheiro. Ele precisou do maravilhoso. Ele precisou do príncipe da paz. Ele precisou. E hoje eu te convido a chamar por ele. Isaías disse: um menino se nos nasceu. Sobre os seus ombros está o governo. E ele disse: eu vou
Porque vai vir sobre vós algo ainda maior, chamado Espírito Santo, Espírito da verdade. Eu vou para que vocês possam, ainda que nos momentos mais difíceis da vida de vocês, vocês possam sujeitar ao Deus forte. Ei, eu vejo gente aqui que o pecado está fazendo assim, ó. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar, eu quero entrar. E o Senhor está dizendo, deixa Jesus nascer. Deixa Jesus nascer na tua vida. Sujeite a graça de Deus. Não está mais debaixo da lei. Está debaixo da graça, como disse Paulo em Romanos 5, Romanos 6. O teu corpo pode sim sujeitar à vontade do Eterno. A tua mente sim pode se voltar cativa à obediência de Cristo. Não existe macumba mais poderosa do que o nome de Jesus. Não, macumba não é poderosa. O nome de Jesus é muito mais poderoso. Obra das trevas, inveja, não é poderoso não. O nome de Jesus é muito mais poderoso. Engano, mentira, não é poderoso não. O nome de Jesus é muito mais poderoso. Mas você precisa deixar Ele nascer na tua vida. Jesus está dizendo, volta para mim. Sim, na graça do Senhor. Sabe, o pastor, ele tem nos ensinado aqui. Teve uma das suas ministrações que ele disse assim: quando você for fazer qualquer coisa, ore para que a graça do Senhor esteja contigo e vá contigo. Porque a graça é esse perfume, irmãos. Esse perfume irresistível. A graça, ela faz o que ela fez naquele casamento, na boda de Canaã. Ela não deixa ninguém triste. Ela dá alegria. Ela dá prazer. Sim. Se você está servindo a Jesus, se você está servindo ao Senhor e você está cansado, você está sobrecarregado, você tem que rever se Jesus está nascendo na tua vida. Você tem que rever se você está realmente sujeitando à vontade de Deus. Se você não está fazendo isso com interesses diferentes. Porque a graça é gostosa. É prazeroso. Não tem coisa mais maravilhosa do que servir ao Senhor. Não tem coisa mais maravilhosa do que dizer não para o pecado. Quando você diz não para o pecado, quando você diz não para as amizades que querem te levar para outros caminhos, você diz não, eu tenho um compromisso maior. Ai, não tem nada mais prazeroso do que isso. É uma alegria servir ao Senhor. Quando hoje você estiver na tua casa partindo pão, comendo com a tua família. Lembra que Jesus, quando Ele foi partir o pão, Ele deu graça. Porque a graça, ela faz você ter um coração de gratidão tão grande. Que ainda que você olhe, Jesus olhou, era uma multidão. Mais de 5.000 homens. E Ele estava agradecido. Ele estava só com 5 pães. E Ele estava agradecido. Porque Ele sabia
que a graça não é a lei. Que Jesus, Ele vê a tua condição. Mas Ele te pede também para você aprender a ter domínio. Eu não sei quem é a mulher que está muito preocupada. Eu não sei quem é a mulher que tem o Lázaro. Existem 3 tipos de pessoas aqui hoje. Existem pessoas que estão vivendo na sua casa, na sua vida, uma morte espiritual na beira do caminho. Existem pessoas aqui que estão vivendo, o Senhor está me falando isso, uma morte espiritual dentro de casa. E existem pessoas aqui que estão vivendo uma morte espiritual que já não tem mais solução. Um caso perdido. Jesus está dizendo assim: eu estou chegando. Eu estou chegando. Eu quero te convidar a unir com o teu irmão. Segura na mão dele. Segura na mão dela que está aí do teu lado. Existem coisas que passam na nossa vida que nos desestrutura, sabia? Nos deixa sem estrutura. Mas o Senhor hoje está me dizendo que Ele está chegando. Assim como Ele nasceu. E Ele não nasceu igual o rei Salomão. Dentro de um palácio. Imagina o rei Salomão nascendo. Filho de Davi. Do rei Davi. Num palácio grande. Lindo. Não. Ele nasceu num lugar simples. O homem não louvou, mas o céu adorou, porque a Bíblia fala que os anjos foram até os pastores e eles cantavam: glória, glória a Deus nas alturas, o Messias nasceu. Ei, Jesus nasceu. Tá difícil, né? Jesus está dizendo: eu estou chegando. Eu não sei quem é que o Senhor está falando hoje aqui, mas tem uma pessoa que o Senhor está dizendo: eu estou chegando. Como qualquer outro, estava cansado. Espírito Santo, Espírito Santo, Deus conhece tua estrutura. Espírito Santo, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Segura na mão do teu irmão aí, não solte, comece a orar. Ore, igreja, ore por ele, ore pela tua casa, ore pela tua família. O Senhor está dizendo: ore. Quando a graça chega, eu creio que João Batista, quando ele encontra com Jesus pela primeira vez no ventre da sua mãe, eu creio que ele se prostra diante de Jesus, por isso ele se move tanto. Porque quando ele vê Jesus, ele fala: chegou o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Aquele que eu não sou digno de desatar suas sandálias. Então comece a orar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus disse assim: eu quero hoje fazer a ressurreição. Não estás debaixo da lei. Eu não sei o que tem trazido condenação para a tua vida. Eu não sei o que tem trazido condenação para a tua vida, mas o Senhor está dizendo: a única coisa que te condena é seguir no pecado. A única coisa que dá legalidade é seguir no pecado. Mulher, deixa o pecado, porque os teus membros não são mais do mundo. Os teus membros são membros do meu Espírito. Jesus nasceu. Eu não sei quem é que está morto no meio do caminho. Eu não sei quem é que está morto na beira do caminho. Eu não sei quem é a mulher que está levando o seu filho para ser enterrado. A Bíblia fala de uma mulher que estava levando o seu filho para ser enterrado. Mas Jesus chega. E quando Jesus chega, a graça chega. E quando a graça chega, tudo muda. Porque a primeira coisa que Jesus diz para aquela mulher: mulher, limpa as tuas lágrimas. Pare de chorar, porque chegou a graça. Quem mandou você parar? Ei! Vou te parar o mar alto no lugar da tua vergonha. Jesus já nasceu. Quem mandou largar a rede? Eu tô vendo Jesus nascendo aqui. Vou te parar o mar alto no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar. Deus conhece a tua Deus estrutura. conhece tua estrutura. Deus conhece. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu tuas lágrimas e mandou a te falar. O Senhor manda te dizer: escute, mulher, para de chorar já. Eu tenho colhido as tuas lágrimas. A graça chegou, e quando a graça chega, existe ressurreição. Aquilo que diz que é impossível para a graça não é impossível. Só uma coisa o Espírito Santo te pede: pare de pecar. E eu estou falando de pecado consciente. O Espírito Santo manda te dizer: só existe uma coisa que siga dando legalidade para a tua vida: pecado. Por que você tem coragem de pegar toda aquela droga que você tem na sua casa, toda aquela cocaína que você tem guardada? Você tem coragem de pegar todos aqueles cigarrinhos, aqueles famosos poeiros que você tem lá na tua casa, escondido, guardadinho lá? Você tem coragem de jogar fora? O Senhor está te dizendo: você tem coragem de pegar todas as suas contas de pornografia e apagar?